Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje o assunto vai render um pouco. Vamos falar sobre as profecias e revelações que talvez aí não deram muito certo. Existiu alguma revelação que não aconteceu? Ou será que ela teve um outro motivo adverso para não ter acontecido? Será que o profeta falou da boca para fora, talvez? Bom, o que a gente sabe, como SUD, como membro da igreja, a gente sabe que os profetas atuais, né, eu falo profetas por quê? Não sei se você sabe, talvez saiba, né, os 15, né, os 3 da primeira presidência, mais os 12 apóstolos, todos eles são profetas, videntes, reveladores. Só que quem tem a chave principal é o presidente da igreja. Então, hoje, atualmente, é o Russell M. Nelson. Temos um brasileiro, finalmente, né, nesses 15, que é o Ulisses Soares. Mas vamos ser sinceros, né, pessoal? Hoje em dia, né, aliás, já faz muitos anos, que nós não recebemos uma revelação assim muito consistente. Geralmente são, né, os discursos na conferência, que são assuntos mais genéricos. Bom, isso quer dizer necessariamente que o profeta Mormon, o profeta SUD é um profeta falso? Não necessariamente. A gente tem que avaliar muitos fatores. A gente vai dar uma estudadinha nesses fatores no nosso episódio de hoje. Tem algumas escrituras ali na Bíblia, por exemplo, Mateus 7,15, 1 João 4,1, que falam, né, acautelai-vos dos falsos profetas, né, ou, né, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, a gente sabe que já tem uma profecia ali da Bíblia falando sobre falsos profetas. Agora, opinião sua. Se um profeta faz uma revelação e ela não acontece, né, ou ele comete um erro, ele faz uma profecia falsa, necessariamente ele vai ser um falso profeta, ou ele, né, acabou confundindo o poder revelador dele, às vezes com a humanidade dele, e cometeu um erro? Vamos pegar pessoas que a gente considera como profetas ali, vamos falar Moisés, quem mais? Isaías, Zacarias, Malaquias, né? Não sei se vocês conhecem muito detalhadamente a vida deles, mas eles não cometeram nenhum erro nas revelações deles? Será que sempre foram perfeitinhos? Como é que foi, será? Onde seria a linha de profecia falsa ou algum erro, por exemplo, né, que a gente deveria pensar, opa, acho que esse profeta está um pouco estranho? Por exemplo, no Brasil a gente tem aquele Henri Cristo, ele fala que ele é Cristo, né, ressurreto, não sei como é que funcionou isso aí, e que ele veio, enfim, ele é Jesus Cristo, oficial. Maomé, por exemplo, foi outro, né, apesar de ter sido antes de Joseph Smith, mas também, né, foi um profeta, que se declarou como um profeta, e teve muitas revelações e tal. Foi um profeta real? Não. Bom, a análise fica mais fácil se a gente der uma examinada ali em Deuteronômio 18:20, falou que se uma única dessas profecias não se cumprir, o pregador é identificado como um falso profeta e nós somos exortados a não darmos atenção a ele. Então tá. Então assim, ele não pode fazer uma profecia falsa, que ele já vai ser um falso profeta. Então talvez a gente tenha que diferenciar aqui uma profecia de um erro natural de ser humano, que não vai ser dentro de uma profecia. Então provavelmente, né, Moisés, esses outros profetas que a gente citou, não cometeram erros nas suas pregações. Deuteronômio continua assim: porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra do Senhor que ele não falou? Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor,
e a palavra dele não se cumprir nem se suceder, como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Tem várias outras escrituras que falam sobre, um falso profeta. Isaías 9:13, Jeremias 14:13, Ezequiel 13:1. Então, essas escrituras falam sobre falsos profetas, se quiser dar uma conferida lá. Bom, alguns membros da igreja não assumem que, vamos dizer assim, Joseph ou Brigham Young, por exemplo, os primeiros profetas da igreja restaurada, de que eles cometeram erros. Erros comuns de homens, né? Então, assim, a igreja própria já assume que eles cometeram erros, e na verdade, é da humanidade cometer erros, mas a gente sabe que eles cometeram um bom tanto de erros ali, né? Muitos deles a igreja sim assume, mas qual é a resposta da igreja sobre isso? Eles são homens, então esses erros eles cometeram como homens, não como profetas. Então tem até uma frase que o próprio Joseph Smith falou, que é: um profeta só é um profeta quando ele estiver agindo como tal. Então, ou seja, quando ele fala que é uma profecia, sim, aquilo é uma profecia, está vindo de Deus. Quando ele está agindo no decorrer do seu dia, ele é um homem normal. Não sei se eu concordo muito com essa afirmação, mas basicamente é uma das explicações que alguns membros dão quando são confrontados sobre os erros que Joseph Smith cometeu como pessoa. Então, vamos deixar de lado os erros humanos de Joseph e vamos analisar então as revelações, profecias que ele proporcionou para os membros. Vamos pegar aqui só de 1823 até 1830, que é a época que Joseph Smith ele viu o anjo Moroni até ele inaugurar a igreja. Primeira profecia: Cristo aparecerá no templo. A gente está vendo isso aqui no Investigações Sud, tá? Tem uma escritura ali em Doutrina e Convênios 36:8. É importante que vocês acompanhem para não falar que o Ozzy está inventando. É de dezembro de 1830. Então essa escritura fala assim: eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, cinge teus lombos e, de repente, eu virei ao meu templo. Assim seja. Amém. Então Deus ia visitar o templo. Será que aconteceu? Apenas Joseph Smith, que fez a profecia, alegou que Cristo visitou o templo em 1836. Então, teoricamente aconteceu, mas não tem testemunha para poder dizer isso. Tá, vamos relevar isso aqui por enquanto. Segunda profecia: venda dos direitos autorais do Livro de Mormon entre 1829 e 1830. Vamos ver o que aconteceu aqui. Lá no livro de David Whitmer, aquele livro An Address to All Believers in Christ, David Whitmer falou que Joseph Smith tinha recebido uma revelação de que os irmãos da igreja tinham que ir lá para Toronto, no Canadá, e que eles venderiam ali os direitos autorais do Livro de Mormon para levantar uma grana. Cara, eu já acho meio errado isso aí. Cara, se Deus queria que a igreja fosse restaurada, que eles precisavam de uma grana, será que Deus queria que o Livro de Mormon fosse vendido para uma outra organização financeira que fosse comprar os direitos autorais do livro? É um livro sagrado, foi traduzido por um profeta pelo poder de Deus para ser vendido. Cara, é muito estranho isso aí. Muito estranho. Bom, eu tô sem a fonte aqui, mas eu sei que a igreja também comenta sobre isso em algum documento dela, de que sim, tá confirmada essa história, não foi só David Whitmer nesse livro dele que escreveu sobre isso. Joseph mandou os membros da igreja, eu não sei quais, eu sei que eu já li essa história em algum lugar, tá? Mas a gente vai ver ela aqui só meio por cima mesmo. Não foi só uma ordem, foi uma revelação, sim. Ele falou, você vai chegar lá no Canadá e você vai encontrar uma pessoa que vai comprar os direitos autorais do Livro de Mormon. Uma revelação isso aqui. E daí eles foram, imagina, todo o caminho para o Canadá, não encontraram ninguém que quisesse comprar os direitos autorais do livro, voltaram cansados, desiludidos, porque eles pensaram, cara, o profeta falou que ia ter alguém, e de repente a gente chega lá e ninguém quis comprar. E quando eles pediram explicação para Joseph Smith sobre como que foi isso, você revelou que a gente ia achar alguém e de repente a gente não achou, então Joseph respondeu, algumas revelações são de Deus, algumas são dos homens e outras são do diabo. Olha que saída bacana. Mas Joseph continua.
Quando um homem interroga o Senhor a respeito de uma questão, se ele é enganado por seus próprios desejos carnais e está em pecado, ele receberá uma resposta de acordo com o seu coração pecador, mas não será uma revelação do Senhor. Então, basicamente, aí fica muito fácil de passar alguma revelação. Se a sua revelação cumprir, ok, era de Deus e você é um profeta. Se ela não cumprir, opa, né, foi um desejo meu do meu coração, então foi uma revelação do homem carnal ou, né, do diabo. Então, tá tudo ok também, aconteceu, né, acontece, sou humano, mas quando vem de Deus, as que cumprem é as que vieram de Deus. Aí coloca em xeque todo o resto do que um profeta fala. O que eu vou acreditar que veio de Deus? Como é que eu vou saber? Se um próprio profeta não consegue passar uma revelação, né, o próprio profeta não consegue identificar o que é um desejo dele e o que é um desejo de Deus. Cara, essa fala aqui derruba qualquer credibilidade que um profeta tenha, ou que, né, o próprio Joseph Smith tenha como um profeta. Não lembro de ver nenhum profeta da Bíblia dar essa desculpa de que não sei o que é que vem de Deus, o que é que vem do meu coração. E então, como é que fica? Será que eu posso acreditar que o livro de Mormon foi uma revelação divina? Ou será que foi, né, um desejo do coração dele? Uma coletânea das informações que ele conseguiu absorver e criar a própria história? A visão de Deus, Jesus Cristo, a vontade de criar uma nova igreja, era desejo do coração dele? Ou foi uma revelação divina? E olha que interessante, David Whitmer continua ali, página 31 a gente está lendo daquele livro, tá? Ele fala: eu poderia citar outras falsas revelações que vieram pela boca de Joseph. Muitas das revelações de Joseph nunca foram publicadas. A revelação para ir ao Canadá, por exemplo, foi escrita em papel, mas nunca foi publicada. Então eu fico aqui imaginando tanto de coisa que não deve ter sido falado como profecia, mas que nunca foram escritas, e as que foram escritas e que acabaram não acontecendo, que não foi extraviado, que não conseguiram passar com o tempo e chegar até o nosso conhecimento. Terceira revelação, reunião dos santos em Sião. Foi uma revelação de 18 de setembro de 1830, está lá em Doutrina e Convênios 29, 7 e 8. Vamos ver? E vós sois chamados para efetuardes a reunião de meus eleitos, pois meus eleitos ouvem minha voz e não endurecem o coração. Portanto, o Pai decretou que serão reunidos em um mesmo local na face dessa terra, a fim de preparar-lhes o coração e para que estejam prontos em todas as coisas, para o dia em que as tribulações e desolações forem enviadas sobre os iníquos. Vamos ver o que a investigadora comentou sobre o cumprimento dessa profecia? Agora os Mormons estão espalhados e a primeira presidência tem afirmado que todos devem se manter em seus países. Portanto, alguns Mormons acreditam que esta reunião refere-se ao tempo da segunda vinda, por isso ainda não aconteceu. Era bem o que eu estava pensando antes de ler isso aqui. Eu sei que muita revelação que Joseph estava recebendo, ele estava pensando naquele momento. Então, às vezes, quando a gente lê essa revelação do Doutrina e Convênios, vós seus chamados para efetuar a reunião dos eleitos, eu, como membro da igreja hoje, eu penso, cara, ele estava falando isso aqui, é para os últimos dias, né, para a segunda vinda. Só que a gente tem que levar em conta, quando o Joseph está falando para o seu povo, ele estava falando sobre aquele momento, né? Não era uma coisa muito futura. Quando fosse muito futura, provavelmente ia ficar bem evidente. Mas tem muita coisa que a gente leva de forma genérica que Joseph estava falando para aquele tempo específico. E como o Ozzy sabe disso, vamos lá para a quarta revelação, a volta de Cristo, né? A vinda de Cristo. Joseph Smith profetizou em várias ocasiões que a segunda vinda estaria muito próxima. Não é acaso, né, que os membros são chamados de santos dos últimos dias. Não eram últimos anos, não eram últimas décadas, não eram últimos séculos, eram os últimos dias. Então, sim, para a gente como membro da igreja, não consegue imaginar Joseph passando essa revelação falsa. A desculpa mais aceita é de que os últimos dias é uma forma simbólica de dizer que agora é a última dispensação e que, né, o Senhor está muito perto, a vinda dele, mas é uma questão assim, simbólica, não é últimos dias. Mas sim, na época de Joseph Smith, ele encarava como últimos dias mesmo. Por quê? Como que a gente sabe disso? Doutrina e Convênios 29, ele fala ali, a segunda vinda está próxima.
Doutrina e Convênios 133, ele fala: a hora da segunda vinda está perto. Doutrina e Convênios 104, prepare meu povo para o tempo quando eu morarei com eles, que está perto. Bom, o blog Investigações Sud comentou só sobre essas escrituras aqui. O que eles comentaram sobre o cumprimento? Joseph continuou a profetizar sobre a vinda, dando inclusive uma data para esse acontecimento. Essa profecia não foi cumprida. O blog Investigações Sud não colocou essa referência, né, de quando Joseph deu a data. Tem sim essa revelação, a gente pode ver mais pra frente. Se eles não abordarem, a gente vê mais pra frente, tá? Porque eu vou seguir a ordem aqui do blog deles, tá? Porque às vezes eles podem falar na frente e depois eu acabei antecipando aqui. Mas olha, a gente já viu alguns episódios sobre isso, né? O que a gente viu? Lá o episódio que fala sobre Joseph Smith e a bênção patriarcal. A bênção patriarcal dele, de que ele estaria vivo para poder presenciar a vinda de Cristo, ele estaria em pé entre os montes e tal. E também da mulher dele, que ela estaria, né, ela viveria muitos anos, que conseguiria até estar viva ali para a presença da vinda de Cristo. Mas teve sim uma declaração ali de Joseph mostrando quando especificamente ia ser a vinda de Cristo. A gente vai ver mais para frente então. Vamos ver algumas revelações que aconteceram entre 1831 e 1832. Quinta profecia: aquisição de locais de refúgio. Em Doutrina e Convênios 45, Joseph está falando que os Mormons iriam reunir riquezas e comprar lugares de refúgio e segurança em Missouri, onde os maus não os alcançariam e os ímpios se recusariam a batalhar contra os Mormons. É bem o contrário do que a gente viu, né? Então, os ímpios, o outro pessoal batalhou sim contra os Mormons, eles não conseguiram juntar muita grana, sempre foram um povo assim, nessa trajetória deles, era um povo bem pobre, muita falta de segurança. Totalmente o oposto do que Joseph predisse. E quando ele falou, ele tá falando sobre o povo em Missouri e tal, cara, ele tava falando sobre o povo sim, daquela época onde ele tava vivendo. Ele não tava falando de agora, futuramente, 200 anos depois. Então sim, essa profecia não se cumpriu naquela época. Na verdade, o povo teve uma ordem de extermínio ali contra os Mormons no estado do Missouri, então eles não conseguiram ficar ali, totalmente o oposto dessa escritura aí. Sexta profecia. Algumas profecias sim são mais relevantes, outras não. Essa aqui eu acho mais relevante, que é a construção de Sião em Missouri, num lugar específico chamado Independence. Então hoje a gente sabe que Sião foi construída em Utah, né, mais especificamente ali em Salt Lake City, e foi na época de Brigham Young, mas Joseph tinha dado uma profecia sobre onde seria Sião, e não seria em Utah. Vamos ver onde seria? Em 20 de julho de 1831, Joseph profetizou assim: escutai, ó eldres da minha igreja, diz o Senhor vosso Deus, vós que de acordo com esses mandamentos vos haveis reunido nesta terra, que é a terra de Missouri, terra que designei e consagrei para a reunião dos santos. Portanto, esta é a terra da promissão e o local para a cidade de Sião. E assim diz o Senhor vosso Deus: se desejais receber sabedoria, eis aqui sabedoria. Eis que o local, que é agora chamado Independence, é o lugar central, e um local para o templo se acha a oeste, num terreno não longe do tribunal. Portanto, é sábio que os santos comprem a terra e também todas as áreas do oeste, até a linha que passa diretamente entre judeus e gentios. E também toda a área que confina com os prados, na medida que meus discípulos puderem comprar terras. Eis que isto é sabedoria, que eles a obtenham para a herança eterna. Isso está em Doutrina e Convênios 57, para quem quiser conferir. Além de estar em Doutrina e Convênios, que já é uma obra padrão e reconhecida pela igreja, também os apóstolos da igreja conheciam muito bem essa declaração, tanto que ela foi escrita ali no Journal of Discourses. Várias citações, tá? Tem no volume 9, no volume 10, no volume 13, várias citações sobre essa revelação. Então a certeza de que essa profecia tinha que ser cumprida, né, ou que ela iria ser cumprida, era bem grande, tanto que eles fizeram várias publicações sobre ela.
Inclusive passaram vários anos, ali em 1870, 30 anos depois que Joseph morreu, Orson Pratt declarou assim: os santos dos últimos dias esperam ter o cumprimento desta profecia durante esta geração, que existe em 1832. Assim como esperam que o sol nasça e se ponha amanhã. Por quê? Porque Deus não pode mentir, ele cumprirá todas as suas promessas. E, a cidade nunca foi construída ali. Então, para quem não percebeu ainda, não era simplesmente os santos se estabelecerem ali e tal, na viagem deles por busca de liberdade religiosa. Não. Eles iam estabelecer a Sião, a central da igreja. O que aconteceu lá em Utah, Salt Lake, foi predito que ia acontecer ali, em Independence, no Missouri. Ali ia ser a central, ali ia acontecer tudo e os santos iam poder progredir e tudo. Então foi dada essa profecia, ela foi muito bem difundida, tanto está ali em Doutrina e Convênios, Journal of Discourses, próprio Orson Pratt ele falando 30 anos depois, estamos esperando essa profecia. E ela vai acontecer. Orson Pratt ele não era qualquer pessoa, ele era um apóstolo. Então vamos dizer aqui, que um dos 12 apóstolos chega e fala: essa profecia vai acontecer, e não é lá em 2030. É agora, com essa geração aí que viveu em 1832. Essa geração vai ver isso acontecer, Assim como o sol nasce e se põe, isso vai acontecer, porque Deus não mente. A profecia dele vai se cumprir. Então, Deus não mente mesmo, mas a questão é, essa profecia veio de Deus? O profeta que falou essa profecia é um profeta de Deus? Mas calma que a profecia de Missouri ainda não acabou, tá? A 7ª profecia está relacionada a isso, é a construção de Sião e do templo em Missouri nesta geração. Vamos ver lá essa profecia? Joseph Smith falou assim: para a reunião de seus santos no Monte Sião, que será a cidade da Nova Jerusalém. Cidade esta que será construída a partir do terreno do templo, designado pelo dedo do Senhor, nas fronteiras ocidentais do estado de Missouri e dedicado pela mão de Joseph Smith Jr. e outros de quem o Senhor se agrada. Em verdade, esta é a palavra do Senhor, que a cidade de Nova Jerusalém seja construída pela reunião dos santos a partir deste lugar, sim, o local do templo este que será erigido nesta geração, pois em verdade esta geração toda não passará sem que seja construída uma casa para o Senhor, e uma nuvem descansará sobre ela, nuvem esta que será a glória do Senhor que encherá a casa. Doutrina e Convênios 84. Bom, sabemos que nem a cidade nem o templo de Sião foram construídos durante a geração de Joseph Smith ali naquele local predito por ele. O que a investigadora comenta aqui é que esse local aí dedicado por Joseph Smith para a construção do templo em Independence ainda está vago. Eu não sei quando ela publicou isso, se realmente estava vago, provavelmente sim, se ela falou, mas, se entre esse período aí que ela falou e hoje, se foi construído alguma coisa lá, não sei. Mas, pelo que ela fala aqui, ainda estava vago. De qualquer forma, longe dessa profecia ter se cumprido. Mas, assim, o mais interessante aqui, em todo momento, Joseph Smith, nessa revelação, fala: eis que o Senhor diz, eu, o Senhor, estou dizendo, em verdade vos digo, eu, o Senhor. Tudo era frisando que o que estava sendo falado não era Joseph Smith falando, era, o Senhor. E isso não se cumpriu. Não é a primeira vez que a gente vê Joseph Smith usando, vamos dizer assim, da boca do Senhor para falar alguma coisa que ele próprio queria. E também não vai ser a última. A gente vai ver bastante coisa aqui ainda pela frente, coisa muito importante, que Joseph Smith falava como se fosse o Senhor que está falando, mas na verdade era só o que ele queria. 8ª profecia, a destruição de Nova York e Boston. Joseph profetizou isso? Sim, em Doutrina e Convênios 84, o 114, ali ele está falando em 1832. Ele fala assim, que Nova York e Boston serão destruídas se rejeitarem o Evangelho. A hora do seu juízo está próxima. Isso aconteceu porque Joseph Smith tinha ido ali para Nova York, ele tinha ido para Boston para pregar a mensagem da igreja que ele estava criando.
E, cara, quase ninguém acreditou, quase ninguém quis dar ouvido, e o Joseph ficou meio, né, chateado com essa situação. Falou, ó, essas cidades não estão querendo ouvir o evangelho, vão ser destruídas. Bom, não foram destruídas. Mas tudo que você quiser dá para generalizar, dá para levar para o lado genérico. Né, aconteceu algum evento em Nova York ou em Boston que possa ser caracterizado como essa destruição? Tem. Então, né, tipo, se aconteceu alguma coisa, passou um furacão ali, teve alguma coisa, né, foi a destruição. Não importa se foi 100, 200, 300, 500 anos depois. Ou, por exemplo, tem um membro da igreja ali, aquele membro aceitou o evangelho, então ela não foi destruída por causa disso. Na verdade, aqui pra mim, isso aqui é só Joseph Smith ficando chateado aí com o pessoal que não queria ouvir ele e sai praguejando, sai amaldiçoando todo mundo em nome de Deus. Nona profecia é uma que o pessoal diz que Joseph conseguiu profetizar a Guerra Civil dos Estados Unidos. Sabe que teve uma guerra civil ali nos Estados Unidos, onde os estados do norte, eles estavam com uma ideologia diferente dos estados do sul, eles começaram a tretear. Então essa foi a Guerra Civil dos Estados Unidos. Para situar um pouquinho vocês na história, essa Guerra Civil dos Estados Unidos aconteceu ali entre 1861 e 1865. Então, obviamente, uma guerra não estoura do nada, né? Ela começa a dar os seus indícios de que vai acontecer com os anos e, de repente, ela estoura, né? Então, a época de Joseph Smith estava ali meio que no pé dessa guerra acontecer, né? Na verdade, 20 anos antes. Mas os problemas que culminaram com essa guerra, eles estavam acontecendo já. Essa profecia específica aqui, a investigadora esqueceu de colocar a fonte, né? Não estou conseguindo encontrar onde está a fonte. Está dizendo aqui que foi profetizado que a primeira versão publicada dessa profecia foi em 1851, então, né, foi depois de Jesus ter sido morto, então não sei se foi uma coletânea de algo que ele falou antes, ou se alguém falou isso, ou se alguém rebuscou algo que Joseph Smith falou. Tá um pouco confuso isso aqui para mim, mas que cita a guerra. O que ele cita sobre a guerra nessa afirmação? De que a guerra será derramada sobre todas as nações, que as nações lutarão contra nações, que escravos se levantarão contra seus senhores e que devem estar organizados e treinados para a guerra, e que a guerra vai acabar com pestes e terremotos que culminarão com o fim completo de todas as nações. Eita! Bem um Armagedon. Tá comentando aqui que é Joseph que profetizou isso aí, ó. Joseph também profetiza que os estados do sul recorrerão ao auxílio da Grã-Bretanha nessa guerra. Então realmente Joseph estava falando sobre essa questão ali interna dos Estados Unidos, porque realmente tinha um conflito entre os estados, né? Os Estados Unidos não estava muito bem definido, estava tendo um grande conflito ali. Eles estavam, né, recém saídos da independência, né, dessa independência aí da Inglaterra, 40, 50 anos antes aí de Joseph Smith. É mais ou menos a diferença que a gente tem entre nossos dias de hoje e a Segunda Guerra Mundial. Então, é relativamente recente a independência dos Estados Unidos. Então, Joseph Smith estava visualizando aqueles conflitos internos entre os estados e ele estava lançando a moeda dele, dizendo o que ia acontecer. Ele falou que ia ter todas essas guerras aí, iam acabar com pestes e terremotos, todo mundo ia ser contra todo mundo e ia acontecer o fim completo de todas as nações, porque todas as nações iam se envolver. Parece mais ele declarando aí Segunda Guerra Mundial do que a própria Guerra Civil Americana. Mas esse lance aí de pestes, terremotos, não aconteceu no decorrer de uma guerra, nem o fim completo de todas as nações. E também essa questão que Joseph falou aí, Grã-Bretanha ia entrar em ajuda com os estados do sul. Então ele estava deixando bem específico essa guerra civil aí dos Estados Unidos, o que ele achava que ia acontecer. Vamos ver o cumprimento disso? Esse conflito aí que estava acontecendo nos estados, que ia culminar na guerra civil, estava evidente. Todo mundo via que isso ia acontecer uma hora ou outra. Joseph, ele era esperto, tá? Ele não era bobão não, ele viajava de estado para estado, então ele via, ele estava dentro da política também, né? Então, sim, ele sabia bastante do que estava acontecendo, estava visualizando ali as coisas que poderiam acontecer.
Como eu falei, ele tentou dar o lance dele do que ele achou que ia acontecer. Então, realmente, essa guerra civil aconteceu, mas ela não aconteceu dentro dos detalhes que Joseph Smith previu. Então, ele previu uma coisa que já estava prestes a acontecer, que já estava evidente que ia acontecer, mas os detalhes que ele deu meio que não conectou nada com o que ele falou. A igreja ensina que essa profecia se aplica num espaço mais amplo de tempo, então ela tem que ser interpretada num sentido assim de que a Guerra Civil Americana marcou o início da era da guerra que vai durar até o retorno do Salvador, que isso inclui os terremotos, guerras entre todas as nações e pragas, mas e a questão da Grã-Bretanha, que ia fazer parte disso, porque na Guerra Civil Americana realmente não teve praga, não teve terremoto, não teve escravo contra seus mestres, não teve Grã-Bretanha se envolvendo, não teve aniquilação de todas as nações. Então daí sim, é muito fácil você tentar abranger, não, veja bem, vamos colocar assim como o tempo maior, vamos jogar até o final dos tempos. Até o final dos tempos tudo pode acontecer, daí qualquer coisa que você falar no meio vai ter acontecido em algum lugar do mundo, e daí você vai poder anexar junto essa profecia. Então assim, manipulação para conseguir fazer com que uma profecia se mostre verdadeira quando ela está se mostrando falsa, difícil. Então, para você que é membro aí, sim, a igreja acredita que essa foi uma profecia real, predizendo a Guerra Civil Americana, e que ela só se estendeu contando tudo o que aconteceu até o final. Cara, teve muita guerra antes, muita guerra depois, como aquelas profecias do fim do mundo, que a segunda vinda vai ter guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, catástrofes naturais. Pessoal, e daí assim, como membro da igreja, a gente pensa, nossa, realmente, olha, essas coisas estão acontecendo tudo agora. Realmente, estão acontecendo. Então, a segunda vinda está próxima? Bom, guerras, rumores de guerras, pestes, catástrofes naturais acontecem, sempre aconteceram. Se você estudar um pouco de história, você vai perceber que essas coisas sempre aconteceram, então sempre você poderia ter um indício de que a segunda vinda estava próxima. Então a gente vê que algumas profecias que são bem genéricas, elas acontecem, mas quando são bem genéricas. Quando elas são detalhadas, elas podem acontecer em partes, como essa que a gente viu aqui da Guerra Civil. Então era uma coisa meio evidente que ia acontecer, ele conseguiu desenhar um pouco do que ia acontecer, muito dos detalhes não aconteceu, então daí você tenta generalizar mais ainda para conseguir fazer com que essa declaração pareça real, e tem algumas declarações que simplesmente não se encaixam, como essa de Missouri. Realmente não se encaixa, nada daquilo aconteceu. E quando nada aconteceu, aí você fala que infelizmente a profecia não era de Deus, acabou sendo uma mistura ali dos desejos carnais ou de alguma influência do maligno. 10ª profecia, agora a gente está entrando ali na parte de 1833, 1834. History of the Church, volume 1, página 315, foi escrito lá em 1833. Muitos anos hão de se passar antes que os ímpios desta geração sejam varridos da face da terra, e há aqueles que agora vivem sobre a terra, cujos olhos não devem ser fechados com a morte, até que vejam todas essas coisas que eu falei cumpridas. Olha, essa é uma das revelações que fala sobre a segunda vinda, um pouco mais detalhada. Olha, nem todo mundo aqui vai morrer antes que a segunda vinda, que essas coisas aconteçam. Então, ou tem alguém vivo desde 1833, e vamos considerar que essa pessoa tinha acabado de nascer, ela estaria aí com 190 anos, ou foi mais uma profecia aí que não se cumpriu. Então, todas as gerações de Joseph Smith ali faleceram, e essas profecias aí que foram feitas, tá listada aí nas profecias que não foram cumpridas. 11ª revelação, de volta ali para a questão de construção de Sião em Missouri. Agora a gente vai falar sobre Jackson, condado de Jackson, que a gente está lendo em ordem cronológica, então essa revelação surgiu depois. O que ele falou ali em Doutrina e Convênios 97? E agora Sião prosperará se fizer essas coisas.
e se esparramará e se tornará muito gloriosa, muito grande e muito terrível. Sião, no estado de Missouri, não poderá cair, nem ser removida de seu lugar. Tu lembra que Joseph ficava nessa vai e volta, sai de um estado para o outro, fugindo da lei, né, fugindo dos perseguidores? Então, nessa, ele estava profetizando sobre o Missouri, só que ele estava lá em Ohio, estava em outro estado, estava lá em Kirtland, profetizando sobre o Missouri, que os santos já estavam lá, já estavam construindo na cidade lá. E quando Joseph deu essa revelação sobre o Missouri, ele nem sabia ainda, porque ele estava no outro estado, ele não tinha nem ciência de que Sião já tinha sido removida de lá 2 semanas antes dele falar isso. Não poderá cair, nem será removida de seu lugar. Aí a revelação dá uma corrigidinha, né? Fala assim que Deus, ali daí em Doutrina e Convênio 124, fala, não, peraí. Deus adiou um pouco esse projeto aí, porque foi impedido pelo homem que se concretizasse por causa das perseguições religiosas, né? Mas antes a revelação estava dizendo que ele não ia ser removido dali, não ia cair, né? Então, os membros da igreja hoje acreditam que ainda será construído um templo ali naquele local preparado, separado, né, por Joseph Smith, como parte dessa declaração que ele fez. Na verdade, se a igreja ainda não o fez, eu não sei por que a igreja tem muito dinheiro, né? Por que ela não fez isso, já que foi uma das declarações de Joseph Smith sobre a profecia? A igreja ia poder fazer mais uma das profecias aí depois de 200 anos acabar se semi-concretizando. Então hoje esse terreno que Joseph fez a predição, ele está em posse da Igreja de Cristo, que é o lote do templo que ia ser construído, está em posse dessa Igreja de Cristo, e também tem outros terrenos dessa profecia que estão em posse da Comunidade de Cristo. São 2 vertentes, se eu não me engano, da religião Sud. Olha, dei uma pesquisadinha aqui para entender o que é a Igreja de Cristo e a Comunidade de Cristo, só para complementar o conhecimento de vocês. A Igreja de Cristo é chamada também de Temple Lot, é como se fosse o lote do templo. Diz que eles se sentem na obrigação de proteger, eles estão reivindicando a propriedade desse terreno ali em Independência, onde Joseph Smith tinha profetizado que ia ser construído o templo. Então eles estão ali protegendo esse lugar como se fosse, né, uma das profecias da igreja, o que é, né, uma profecia de Joseph Smith. Então, para vocês verem como estava sendo levado a sério mesmo essa profecia, teve essa, na morte de Joseph Smith, essa cisão aí inicial do movimento Mormon, e acabou que eles criaram essa Igreja de Cristo. A Comunidade de Cristo, já, né, também chamada de Igreja Reorganizada de Jesus Cristo nos últimos dias, ela, com a morte de Joseph, seguiu sob a liderança ali de Joseph Smith III. Eles reivindicaram aí a continuação legítima da igreja fundada por Joseph Smith. Então eles não acreditam que seria Brigham Young, acreditam que seria Joseph Smith III. E inclusive tem bastante contexto em cima disso, tá? A gente vai abordar isso num outro episódio. 12ª profecia, construção de Sião em Missouri. Agora falar sobre o Far West. Joseph Smith falou lá em Doutrina e Convênio 101. Os Mormons voltarão a Sião, o único lugar que Deus designou para os santos. O único lugar que Deus designou para os santos. Voltarão para Sião? Missouri, né? Está bem evidente que ele está falando sobre Missouri. Ele continua lá em Doutrina e Convênio 115. Que a cidade de Far West seja uma terra santa e consagrada para mim e o local da minha casa. Opa, já não era mais Independência, agora era Far West. Mas a gente sabe que os santos da igreja, eles foram expulsos, nunca receberam essas terras de volta. Então eles fugiram ali para o oeste, se eu não me engano, acho que eles foram para Illinois. Então acabou que a Sião, no final das contas, foi construída só em Salt Lake, Utah. Então mais uma profecia aí que não se cumpriu. 13ª profecia sobre a ação judicial que ele ganha ou os inimigos dele destruídos. Então, em dezembro de 1833, Joseph Smith profetizou que se os santos não tivessem êxito
na ação judicial contra os inimigos, então se não fosse pela lei ganhar ali dos inimigos no Missouri, Deus iria vingar eles e os inimigos iam ser destruídos. Então, de um jeito ou de outro, né, ou eles iam ganhar judicialmente, ou os inimigos iam ser destruídos. Está lá no History of the Church, volume 1, página 455. Mas o que realmente aconteceu? Os Mormons eles não tiveram êxito nessa ação judicial que eles estavam pedindo ali, e também os inimigos não foram destruídos. 14ª profecia, a Ordem Unida. Já ouviu falar da Ordem Unida? Na verdade, para mim é a primeira vez que eu estou ouvindo. E tá falando aqui que a Ordem Unida seria eterna, imutável, inalterável para beneficiar a igreja até que Jesus voltasse. Pela leitura que eu fiz agora rapidinha sobre essa tal de Ordem Unida, tá parecendo para mim que era tipo uma cooperativa. Então eles juntavam os produtores ali da igreja, todo mundo, e meio que todo mundo dava o que tinha, era mais ou menos um socialismo ali. Tudo era dessa firma aí, dessa organização de cooperativa, e depois eles se beneficiavam mutuamente com isso. É mais ou menos como uma lei de consagração. Então, assim, quem souber mais sobre essa questão da Ordem Unida pode me falar. Eu tentei até procurar a fonte que a investigadora comentou aqui, mas assim, não encontrei. Provavelmente eu encontraria se eu fosse mais a fundo, mas a questão é isso, pessoal. Eu tenho, vamos dizer assim, eu disponibilizo umas 4, 5 horas para eu gravar o episódio. Se for passar muito disso, aliás, eu evito que passe muito disso. Então, como eu sei os assuntos que eu tenho para abordar, tá? Eu tento focar o meu estudo dentro disso, né? Então eu não vou entrar muito a fundo sobre isso, mas quem tiver mais informações sobre a Ordem Unida pode deixar nos comentários, que depois a gente pode fazer um comentário, um adendo sobre essas informações. Pelo que eu entendi, é uma cooperativa que eles organizaram ali na igreja e que ela seria eterna, imutável e inalterável, que isso ia ajudar a beneficiar a igreja até que Jesus voltasse, até a segunda vinda. Então acabou que essa Ordem Unida aí, ela falhou em Ohio e em Missouri também, e não é mais um programa da igreja. Aí tem um artigo ali da Liahona, da Ensign de 1986, junho de 86, chamado I Have a Question. Então, se você quiser dar uma estudadinha mais sobre essa questão, pode avaliar aí nessa Liahona, tá? Não sei se teve na Liahona, eu sei que a Ensign teve essa publicação. Agora eu fui lá no site da igreja. O que é a Ordem Unida? O site da igreja oficial está dizendo assim, o termo Ordem Unida em Doutrina e Convênios. É Doutrina e Convênios 42. Bom, o site da igreja fala ali que o termo Ordem Unida foi aplicado para um sistema lá do século XIX, entre 1832 e 1834, que Joseph Smith se associou, tá? Então ele começa a falar sobre os empreendimentos comerciais, gráficas, oficinas, empreendimentos imobiliários, tal. Então eles chamaram isso de Firma Unida. Isso aqui é a tradução em português, tá? Eu estou lendo ali do site oficial da igreja em português. Era uma entidade separada da igreja, era um negócio, entendeu? Um negócio administrado ali pelo bispo Edward Partridge. Então era tudo membro da igreja, né? Organizado também ali pelo profeta, mas não era da igreja, era só um negócio, beleza. E daí falou que acabou que Joseph Smith citou Firma Unida em Doutrina e Convênios como um codinome para substituir o nome real e preservar a confidencialidade, e daí esse nome Firma Unida foi substituído por Ordem Unida, né? Então os santos dos últimos dias que não tinham participado dessa firma confundiram esse termo Ordem Unida com as primeiras tentativas feitas de Joseph Smith de implementar um sistema de propriedade consagrada revelado pela primeira vez pelo Senhor ali em 1800, em Doutrina e Convênios 42. Enfim, cara, confundiu mais ainda. Mas o que eu consegui tirar disso aqui, ó, parece um monte de desculpinha sendo dada no site da igreja, tentando dizer, não, o pessoal se confundiu, era Firma Unida, que tem um que é Ordem Unida, o pessoal se confundiu, né, o que Joseph Smith estava levando como um negócio próprio do que o que era a revelação. Cara, para mim, parece explicação demais para dar só uma volta e chegar no mesmo lugar. Mesmo que assim, eu tô falando sobre o meu contexto. Eu já falei para vocês que o meu contexto sobre essa questão da Ordem Unida muito pequena, tá? Tô falando o que eu entendi. Parece que é uma cooperativa
que Joseph falou que essa cooperativa ia ajudar a igreja incessantemente, né? Nunca ia acabar até a segunda vinda, né? E parece que a igreja está tentando se desculpar. Não era sobre isso que Joseph está falando. Ele está falando sobre outra coisa aqui e não me convenceu, tá? Mas, enfim, não vou levantar isso como se fosse uma das piores revelações não acontecidas. 15ª revelação, Doutrina e Convênios 105:14. Joseph Smith está profetizando: lutarei vossas batalhas e enviarei o destruidor para destruir e assolar meus inimigos, e em poucos anos já não existirão para profanar minha herança e blasfemar meu nome nas terras que consagrei para a reunião dos meus santos. Então, né, os santos tinham sido consagrados para ficar ali em Missouri. Os inimigos não iam poder fazer nada porque o Senhor ia destruir eles. O que aconteceu? Né? Os inimigos não foram destruídos e os membros da igreja foram expulsos dali, né, 5 anos depois dessa profecia. 16ª profecia, construção de Sião em Missouri, parte 5. Vamos ver o que fala aqui. Os Mormons devem estar prontos para entrar no condado de Jackson, Missouri, em 11 de setembro de 1836. Então ele já tinha dado a data, o tempo designado para a redenção de Sião. Está lá em History of the Church, volume 2, página 145. Então essa profecia foi dada em agosto de 1834. Então em 2 anos dali, dessa revelação, os Mormons já tinham que estar prontos para chegar no condado de Jackson, porque a redenção de Sião estava designada para acontecer nessa data, nesse local. Não aconteceu, né? Então Brigham Young falou lá no Times and Seasons, está registrado, de abril de 1845, então lá depois que Joseph já tinha morrido, essa revelação não aconteceu. Então Brigham Young falou, nós construiremos o município de Jackson nesta geração. Aí não aconteceu. Então, em abril de 1870, Orson Pratt falou, apóstolo, né? Deus devolverá aos Mormons a Sião no município de Jackson, Missouri. Deus prometeu no ano de 1832 que nós devemos, antes desta geração morrer, retornar a construir a cidade de Sião no município de Jackson. Então essa fala aí de Orson Pratt está no Journal of Discourses, volume 13, página 362. Então a revelação foi dada em 1832, não aconteceu. 1870, Orson Pratt ainda estava confiante, falou, ainda nessa geração vai acontecer, 40 anos depois. Vamos ver o que aconteceu? Os Mormons foram expulsos do Missouri em 1839. 17ª profecia. Tá aqui aquela parte que eu estava falando para vocês antes. Vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo em 56 anos. Essa revelação aqui que eu falei que era importante. Joseph Smith, em 14 de fevereiro de 1835, predisse: a vinda do Senhor, que está próxima, até mesmo 56 anos devem se passar para encerrar sua vinda. Está lá em History of the Church, volume 2, página 182. Confere lá. Tá com dúvida? Confere lá. Tô dando aqui a fonte. A vinda do Senhor está próxima, até mesmo 56 anos devem se passar para encerrar sua vinda. Agora me diz, não faz sentido com todo o resto do contexto que a gente já estudou? Bênção patriarcal de Joseph Smith, bênção patriarcal de Emma, o nome, né, dos santos dos últimos dias, o Senhor está vindo, 56 anos, está chegando. Opa, tá registrado aqui no History of the Church. Não é nem, documento de ex-mormon. É um documento da igreja. Em abril de 1836, lá em Doutrina e Convênios 110, ele falou: o grande e terrível dia do Senhor está próximo, às portas. 200 anos para vocês parece as portas? Já passou 200 anos, vamos dizer que Jesus Cristo está vindo agora. 200 anos depois, não me parece muito as portas. Sim, como membro da igreja você pode tentar contextualizar isso como a criação do mundo aconteceu aí há 5, 7 mil anos. Então 200 anos é as portas. Então você precisa de muito malabarismo para conseguir fazer com que uma revelação se encaixe na realidade. Mas aqui, quando Joseph ele dá detalhe,
ele acaba puxando o próprio tapete, né? Ele deu aqui, 56 anos vão se passar antes que aconteça a segunda vinda, né? E aí? Então, Joseph Smith ele ainda profetizou nessa data exata aí de 56 anos, ou seja, né, se fosse da data que ele deu a profecia, Jesus Cristo ia chegar em 1891. Essa declaração não está só ali, eles erraram aqui no History of the Church. Não. History of the Church ele é uma coletânea de vários documentos, né? E de onde foi retirado isso? No próprio diário de Joseph Smith, de 6 de abril de 1843, aí, né, um pouquinho antes da morte dele, e também foi registrado em Doutrina e Convênios 130:15, né? Se você ler lá o versículo 14 até o 17, tem um contexto melhor. Mas fala, né? Joseph, meu filho, se viveres até a idade de 85 anos, verás a face do Filho do Homem. Portanto, que isto seja suficiente e não me importunes mais com este assunto. Bom, então aqui Deus está falando com Joseph Smith, né, meu filho, de que a vinda dele estava chegando ali e que Joseph Smith, ele, pelo que eu entendo então, por essa escritura aí de Doutrina e Convênios, ele estava incomodando o Senhor. Quando que o Senhor vai vir? Quando que o Senhor vai vir? Né? E, né, você não me incomodar mais. Né? Se você viver até 85 anos, você vai conseguir me ver. Eu ver a segunda vinda. Joseph ainda falou no diário dele, né? Aqueles que nasceram nesta geração não provarão da morte até que Cristo venha. Em nome do Senhor Deus, seja escrito que o Filho do Homem não virá nos céus até que eu tenha 85 anos, daqui a 48 anos ou em 1890. Bom, a gente sabe que os historiadores oficiais da igreja apagaram essa última parte aí da fala de Joseph Smith. Então ela tá completa no diário original dele, mas as publicações da igreja não citam essa parte, chegam só, né, até um pedaço. Que feio, né? Mas, assim, de qualquer forma, a igreja cita até aquela parte ali no History of the Church, cita, né? A segunda vinda está próxima, até mesmo 56 anos devem se passar para se encerrar sua vinda, né? Então, só essa parte já compromete a revelação de Joseph Smith, né? Ainda mais aquela frase que é muito bem específica, né? Que está no diário oficial dele, que a igreja resolveu não publicar. Já passaram 56 anos. O que aconteceu? Bom, né? A segunda vinda não aconteceu e a igreja não se pronuncia para dizer por que isso não aconteceu, o que aconteceu, como é que foi, que Joseph profetizou isso não aconteceu, né? Então, será que se aplica em mais uma das revelações do diabo ou do coração de Joseph? Sabe que isso daí não é uma exclusividade da Igreja Sud. Se você estudar um pouquinho a história dos Testemunhas de Jeová, também na fundação deles, eles deram uma data para a segunda vinda de Cristo. Não aconteceu, então a explicação que eles deram é que sim, Jesus Cristo já veio, já aconteceu a segunda vinda de Cristo, só que ele está invisível aqui. Eu não fui TJ, não estudei muito a fundo, eu vi um documentário sobre a igreja, né, dos Testemunhas de Jeová. Eu ouvi essa revelação. Quando ouvi isso, sabe, me identificou muito com essa revelação de Joseph Smith aqui, de ele dar uma data e não acontecer. Só que, né, pelo menos, os Testemunhos de Jeová deram uma resposta ali, né? Falaram, Jesus Cristo veio, só que ele está invisível. E a questão aqui dos Mormons, parece que a gente não tem uma resposta para essa profecia aqui até então. Aí por isso que a igreja ela acaba não fazendo muitas profecias hoje em dia. Já viu que os profetas não falam muita coisa? Geralmente o que eles falam é genérico. Exatamente, porque o genérico acontece. Né? Uma profecia mais específica, por exemplo, né? Em 2019 nós vamos ter uma pandemia. Se preparem, reforcem o armazenamento. Não. Né? A profecia mais genérica é muito mais fácil de você encaixar numa explicação. Há alguns membros, então assim, não a igreja, alguns membros da igreja dizem, Joseph morreu antes, por isso, né, a profecia não aconteceu. Tipo, Joseph não viveu até os 85 anos, né, então Jesus Cristo não veio.
Ou alguns dizem, não, Jesus Cristo estava falando que Joseph Smith ia ver Jesus Cristo, tal. Então, como ele morreu, ele viu Jesus Cristo. Enfim, sabe? Pode tentar dar algumas desculpas, né? Mas, para mim, a revelação foi clara. Joseph Smith, quando ele estivesse próximo dos 85 anos dele, ele tivesse aproveitado bastante da vida dele, Jesus Cristo ia vir. Por que Deus ia dar uma revelação dessa se Deus já sabia que Joseph Smith não ia nem viver para chegar nos 85 anos? 18ª profecia, riquezas de Salem. Bom, quando Joseph ele era pequeno, ele morava lá em Vermont. Era fazendeiro, uma cidadezinha pequena. E ele ficou encantado quando ele viu uma história sobre Salem. Salem era uma cidade ali em Massachusetts, dizendo que tinha muito tesouro encantado lá. Essa história foi publicada ali num artigo que ele leu, o Telegraph Painesville. Estava falando sobre tesouros enterrados ali na cidade de Salem. Então, Joseph ficou com isso na cabeça. Então, uma vez ele resolveu ali, então em 1836, né, em agosto, resolveu ir para Salem. Então, um membro da igreja acompanhou ele. Joseph Smith, Sidney Rigdon, Oliver Cowdery e Hiram foram para uma excursão missionária lá para Salem, e Joseph tinha umas segundas intenções, que era conseguir todo aquele ouro que estava enterrado lá. Então Joseph ainda tinha muito vívido na cabeça dele essa questão, né, de caçar o tesouro, cavar o tesouro, tem tesouro enterrado. Bom, mas ele deu uma profecia. Vamos ver ali em Doutrina e Convênios 111, do 2 ao 5. O que ele fala? Ele fala: tenho muitos tesouros para vós nesta cidade. Isso aí ele falou quando ele chegou lá em Salem. Para o benefício de Sião. E muita gente nessa cidade que reunirei no devido tempo para o benefício de Sião por intermédio de vós. Convém, portanto, que traveis conhecimento com homens dessa cidade, como fordes guiados e como vos for indicado. E acontecerá que no devido tempo porei esta cidade em vossas mãos, para que tenhais poder sobre ela, de modo que não descubram vossos planos secretos. E sua riqueza no que diz respeito ao ouro e prata, que será vosso. Não vos preocupeis com vossas dívidas, porque vos darei poder para pagá-las. Isso aí. Nessa época, Joseph Smith estava com mais de $50 mil em dívidas vencendo. Então ele foi para essa cidade, né? Pensou, não, vamos aqui, ó, tomar conhecimento de todas as coisas com os habitantes aqui, pra gente ver se a gente encontra esse tesouro. Não vamos falar nada, vai ser o nosso segredinho, que depois que a gente encontrar esse ouro, essa prata vai ser nosso, e a gente vai conseguir pagar todas essas dívidas que a gente tem, né? E muita gente nessa cidade vai ouvir, né, e vai se reunir à membresia, né, da igreja, vão ser membros da igreja, né? Mas o que realmente aconteceu? Joseph nunca encontrou nenhum tesouro lá em Salem. Essas muitas pessoas aí, né, nunca aconteceram. Realmente foram 13 pessoas que foram batizadas na cidade. Esse tesouro aí de ouro e prata que ele profetizou, ele nunca encontrou. Então ele voltou para Kirtland, Ohio, que era onde ele estava antes. No mês seguinte, estava ali, né, ficou um mês tentando, não conseguiu nada. Voltou para Ohio desiludido e sem grana para pagar aquelas dívidas. Para quem quiser um pouco mais de detalhes sobre essa história, sobre esse evento, está escrito ali no livro No Man Knows My History, página 192. 19ª profecia, destruição dos inimigos de Joseph Smith. Mais uma profecia ali. Vamos ver o que ele falou em março de 1839, quando ele estava na prisão. Qual que foi a profecia que ele recebeu? Está escrito lá em Doutrina e Convênios 121. Seus inimigos serão surpreendidos em sua própria astúcia, e daqui a alguns anos que eles e sua posteridade sejam varridos debaixo do céu, diz o Senhor, que não reste qualquer deles para permanecer junto à muralha. Bom, a gente já viu que os inimigos de Joseph, eles não foram varridos, né? Eles não morreram. Na verdade, os membros da igreja que foram expulsos. Então, mais uma profecia aqui que não foi resolvida. A partir de 1840, então, vamos ver quais foram as profecias no final ali da vida de Joseph Smith, esses últimos 4 anos. 20ª profecia, sobre a casa de Joseph Smith ali em Nauvoo, que era uma casa hotel. Inclusive a gente tem uma foto dessa casa aí, tá? Acho que ela estava até nessas impressões do livro de Mormon que tem fotos atrás, tem uma foto dessa casa aí.
janeiro de 1841, foi escrito lá em Doutrina e Convênios 124, no versículo 56. Deus ordena a construção da Casa de Nauvoo, é o nome da casa, que era também, né, a casa de Joseph Smith, e um hotel. A escritura diz que Joseph Smith e a sua casa, né, ou a sua família, a sua descendência, terão lugar de geração em geração. Então, Joseph Smith profetizou isso. Ele profetizou também que continuaria ali no escritório do pai dele até a volta de Cristo. Quer ler mais sobre isso? Está lá no History of the Church, volume 1, página 323. Bom, já sabe que Joseph Smith ele foi morto em 1844, antes da vinda de Cristo. A gente sabe que os Mormons eles saíram de Nauvoo, então aquela casa ela não pertence mais, né? Tipo, não ficou a família de Joseph Smith vivendo ali de geração em geração. Então hoje essa casa ela pertence à Igreja Reorganizada Sud. Profecia número 21, uma profecia sobre a Sociedade de Socorro. O que ele falou sobre a Sociedade de Socorro? Em 1842, ele falou assim: eu profetizo agora que antes de 10 anos se passarem, já dando o tempo, 10 anos se passarem, as rainhas da terra virão e prestarão suas homenagens a esta sociedade. Bom, nenhuma rainha visitou ali a Sociedade de Socorro antes de 1852, que era a época que Joseph estava dizendo, né? Não ia passar nem 10 anos e as rainhas iam visitar a Sociedade de Socorro. Bom, né? Alguns Mormons acreditam que essa declaração de Joseph Smith não era bem uma profecia, era uma brincadeirinha. Era tipo algo para ser engraçado. Bom, pode ser, não sei. Não consegui ver ali o contexto todo dessa fala de Joseph Smith, né? Mas vamos dizer que uma rainha nesses 10 anos realmente tivesse, sei lá, visitado, será que a rainha Vitória era dessa época? Da Inglaterra? Não sei. Vamos dizer que uma rainha real tivesse visitado a sociedade. Cara, ia ser uma profecia, ia estar estampado na primeira página do livro de Mormon que essa profecia se concretizou, Joseph Smith tinha profetizado e tal, né? Como não aconteceu, era uma brincadeira. Tá bom. Profecia número 22. Que os Suds se estabeleceriam nas Montanhas Rochosas. Vamos ver essa profecia, de 1842. Eu profetizo que os santos continuarão a sofrer muitas aflições e serão expulsos para as Montanhas Rochosas. Muitos apostatarão e outros seriam condenados à morte pelos seus perseguidores ou perderão a vida em consequência das exposições ou doenças. E alguns de vocês viverão para ajudar na tomada dos assentamentos e construção de cidades, e verão os santos se tornarem um povo poderoso no meio das montanhas rochosas. Tá lá no History of the Church 5:85. Bom, essa profecia foi cumprida. Então por que a gente está citando ela aqui? Porque, assim, montanhas rochosas, lê-se Utah. Lá tem várias montanhas rochosas. Então ele estava falando sobre os membros da igreja serem, passarem por todas essas, condenação à morte, perseguição, perder a vida no caminho, perder a vida por doença. Cara, tudo isso aconteceu mesmo. Aqui a gente está vendo uma profecia muito boa, realmente, apareceu tudinho que aconteceu aqui na profecia, aconteceu mesmo. Tudo bem, né? Ele já tinha profetizado que os santos iam se reunir lá no Missouri, que lá era, o local, mas tudo bem, vamos dizer, então ele profetizou agora, então, dizendo que ia ser em Utah. Tudo certinho. Então, essa profecia se cumpriu, não é verdade? Mas Gerald e Sandra Turner, que a gente já comentou sobre esse casalzinho aí de historiador, eles eram membros da igreja, eles começaram a ver algumas sujeiras e resolveram pesquisar. E é um casalzinho, cara, que não deixa quieto. A gente falou sobre eles quando? Lá na parte de ocultismo, né? Que eles desenvolveram um estudo bom para tentar entender qual que era a relação de Joseph Smith com o ocultismo. E eles tentavam desmascarar quando alguém vinha com informação errada. Mesmo aquele cara que estava falando mal de Joseph Smith, eles pensaram, cara, esse cara tá falando mal de Joseph Smith, parece que ele tá inventando muita história. Foram lá, e confirmaram isso. Então, parece uns historiadores
Bem certinhos. Mas o que aconteceu? O que o Gerald e Sandra Tanner tem a ver com essa profecia? Eles mostraram que no manuscrito original da história de Joseph Smith, essa profecia foi inserida depois da morte de Joseph Smith e com uma letra diferente. Uma profecia atribuída a Joseph Smith, escrita depois da morte dele, com uma letra diferente. Quando foi acrescentada essa profecia? Depois que eles já se assentaram em Utah? Ou antes? Joseph disse isso mesmo? Depois de todo o contexto que a gente estuda aqui sobre a igreja, sobre todas as profecias, principalmente as que são bem detalhistas, não acontecer e você ter que generalizar para conseguir abranger ela, uma profecia dessa assim tão específica realmente ter acontecido e a letra tá diferente? Não sei, fica aí a critério de vocês fazerem análise e me dizer aí se realmente Joseph fez essa profecia ou se ela foi acrescentada depois de que aconteceu, né? Profecia acrescentada depois que ela aconteceu, bem fácil de ser detalhada. Então, tirem as conclusões de vocês. Profecia número 23, a queda do governo americano. Eu profetizo em nome do Senhor Deus de Israel, que a menos que os Estados Unidos corrijam os erros cometidos com os santos no estado do Missouri e punam os crimes cometidos pelos seus agentes, que em poucos anos o governo será totalmente derrubado e perderá, e não sobrará sequer um único fragmento de sua malícia. Está em History of the Church, volume 5, página 394. Essa profecia foi dada em 1843. O que aconteceu? O governo nunca corrigiu esses erros que Joseph Smith falou e também o governo nunca foi derrubado. A gente tem que encarar o que é derrubado, né? Se você quiser tentar generalizar essa profecia para conseguir abranger, né? Será totalmente derrubado e não sobrará sequer um único fragmento. Profecia número 24. O governo americano será dividido. Então vamos ver qual que foi essa nova profecia. Está lá no Millennial Star, volume 22, página 455. Também foi acrescentado no History of the Church, volume 6, página 116. Essa profecia foi dada lá em dezembro de 1843, tá ali, ó, tá chegando a morte de Joseph Smith, tá perto. O que ele falou? Enquanto discutia a petição ao Congresso, eu profetizei, em virtude do santo sacerdócio investido a mim, e em nome do Senhor Jesus Cristo, que se o Congresso não ouvir a nossa petição e nos der proteção, eles serão destruídos como governo, e Deus irá condená-los. E nada deles será deixado, nem mesmo uma mancha de gordura. Bom, essa profecia está separada da profecia anterior, porque a profecia anterior é de maio de 43, né? Essa daqui é de dezembro de 43, eles estão falando sobre alguns eventos diferentes, tá? Mas enfim, essa profecia também não foi cumprida, né? Quando ela foi reimpressa ali no History of the Church, então ela foi publicada no Millennial Star, e quando ela foi reimpressa no History of the Church, as 18 palavras finais foram excluídas. Então a frase termina como um governo. Serão destruídos como governo. Então aquela parte ali, Deus irá condená-los e nada deles será deixado, nem mesmo uma mancha de gordura. Toda essa parte aí foi excluída. Maliciosamente? Não sei, fica a critério de vocês avaliarem isso aí. Profecia número 25, sobre o filho de Joseph Smith, o David. Então, Joseph profetizou que o filho dele se chamaria David e que seria o presidente da igreja e rei sobre Israel. Essa profecia aí já foi dada ali em maio de 1844, tá? Mas pertinho da morte de Joseph. O que aconteceu? O filho de Joseph Smith, David, apesar dele ser assim, né, brilhante, pelo que está dizendo aqui, nunca se tornou presidente da igreja e passou os 27 últimos anos da vida dele em uma instituição para doentes mentais. Como assim? Como assim que o cara era brilhante, mas virou um doente mental?
O que aconteceu? Profecia número 26, sobre a morte de Joseph. Vamos ver o que ele falou? Eu profetizo em nome do Deus de Israel. Haverá angústia, ira e tribulação nesta terra. E haverá a retirada do Espírito de Deus desta geração, até que eles sejam visitados por absoluta desolação. Eu profetizo que eles nunca terão poder para me matar. Nunca terão poder para me matar. History of the Church, volume 6, página 58. Profecia ali de outubro de 1843. Teve até a profecia ali no livro de Mormon, né, em 2 Nef 3, 14, que fala ali que os inimigos de Joseph, né, quando eles tentassem alguma coisa contra ele, seriam confundidos ao tentar destruí-lo. Bom, pelo que a gente sabe, essas profecias aí que afirmavam, pelo jeito, não se cumpriram. Joseph, sim, ele foi morto a tiros, né, na prisão de Carthage, em Illinois, em junho de 1844. Bom, essas foram profecias sobre alguns eventos que Joseph Smith relatou que aconteceriam e que, teoricamente, não aconteceram. Alguns deles, vocês, né, os membros da igreja, podem tentar manipular um pouco para conseguir encaixar numa possibilidade dele ter acontecido. Alguns não têm simplesmente maneira nenhuma de você conseguir explicar, simplesmente você precisa ignorar. Quais foram as revelações mais importantes para vocês aí, membronitas? Para mim, particularmente, foi aquela questão da Sião ser estabelecida em Missouri, que não aconteceu, e da segunda vinda de Cristo, que estava até detalhadinha quando ia acontecer, né, e não aconteceu. Mas sim, teve muitas outras importantes, como da própria morte de Joseph. Eles não iam conseguir matar ele, mas conseguiram. Os inimigos de Joseph que iam morrer, iam ser destruídos, né, nunca foram, na verdade eram os membros que eram expulsos e destruídos. Agora a gente vai falar sobre algumas profecias que Joseph falou sobre outros membros da igreja. David Patten, em Doutrina e Convênio 114, 1 e 2, Joseph está profetizando ali que esse David Patten vai sair em missão. Pague suas dívidas, né, arruma tudo que você vai sair para a missão. Mas o que aconteceu? Alguns meses depois dessa profecia ser escrita, David Patten morreu de ferimentos de arma de fogo. Então ele não viveu para poder sair em missão. Thomas B. Marsh era o presidente do Quórum dos 12. Em Doutrina e Convênio 112 fala que, né, Thomas seria exaltado, que ele pregaria aos judeus, gentios, confins da terra, entre as montanhas, todas as nações. Pelas palavras de Marsh também, muitos que são humilhados iam ser exaltados e os que eram exaltados seriam humilhados. E ele complementa, né? E eu, Deus, conheço o seu coração. Mas, né, a gente já falou sobre Thomas B. Marsh. A gente sabe que 2 anos depois dessa publicação aí, dessa profecia, Marsh foi excomungado da igreja. Então ele nunca mais pregou o evangelho e não aconteceu essas profecias aí, né, de confins da terra e pregar entre as montanhas e nações. E na verdade foi o contrário, né? Ele virou um grande inimigo da igreja. Apesar de Thomas B. Marsh depois, né, muitos anos depois, ele acabou voltando para a igreja, essa profecia, de qualquer forma, ela não foi cumprida, né? Tipo, nas nações, ele não fez tudo isso que foi profetizado, não. Inclusive, quando ele saiu da igreja, ele foi amaldiçoado, né? Foi chamado de servo de Satanás e tudo. Bom, Joseph também teve algumas revelações sobre Oliver Granger, George Miller, John C. Bennett, dizendo, né, que seriam pessoas muito especiais ali na igreja, e acabou que as pessoas, né, se voltaram contra a igreja e fizeram algumas coisas ruins. Tiveram algumas outras profecias sobre poligamia, por exemplo, racismo, que são 2 assuntos assim que vão ter muitos podcasts ainda para poder abranger todo esse assunto. Então, sim, dentro desses assuntos tem muita profecia que foi dada, mas não foi cumprida. Então a gente vai estar abordando futuramente, não vou estar comentando aqui. Mas entrando em profecias de outras pessoas, né, não só de Joseph Smith, a gente tem alguns exemplos como Heber C. Kimball. Ele falou ali que Brigham Young se tornaria o presidente dos Estados Unidos.
Está registrado ali no Journal of Discourses, volume 5, página 219. A gente sabe que nunca se cumpriu. Tem uma outra profecia também, ali, lembrei agora, uma profecia de Joseph Smith, também Brigham Young, falando sobre a Lua, se a Lua tinha habitantes ou, né, as propriedades, algumas revelações sobre a nossa Lua. Então a gente vai ter também um episódio completo só sobre essa revelação aí, e o que eles tinham a dizer sobre isso. Provavelmente você já ouviu, mas, né, eu já tinha ouvido alguma coisinha. A gente pode entrar em bastante detalhes sobre essas declarações. Bom, entrei numa outra publicação para ver se eu consegui achar algumas outras fontes sobre essas declarações e revelações aí da igreja, especialmente da época de Joseph Smith. Encontrei algumas coisas ali no site irr.org, que é o Institute of Religious Research, né? Então um instituto de pesquisas religiosas. E eles falam sobre as falsas profecias de Joseph Smith. Basicamente, eles falam a mesma coisa que o blog Investigações Sud fala. Tem até algumas coisas que estão um pouco melhor detalhadas, mais organizadas, né? Mas eu acho que ainda o Investigações Sud tem mais detalhes. Porém, aqui nesse site, eles comentam sobre um livro escrito por Bob Witt. E o nome dele é Where Does It Says That? Né? Que em português seria Onde é que isso está escrito? Então, se vocês tiverem curiosidade, eles comentam que esse livro aí tem bastante imagens fotográficas das fontes SUDs originais, que muitas vezes assim são difíceis de obter. Então, tá em dúvida, né, que é um compilado aí dessas fontes? Indicação aqui desse livro. Eu mesmo ainda, né, não tenho esse livro, não. Tenho muitos livros sobre a história da igreja, livros antigos, mas esse aí eu não tenho. Tem bastante informação, realmente parece, nesse livro aí. O site oficial da igreja, se você pesquisar, tem uma aba onde fala sobre as profecias de Joseph Smith. Já começa na defensiva, porque eles começam assim: embora as revelações recebidas por Joseph Smith em sua maioria fossem instruções, conselhos, ensinamentos, algumas continham profecias historicamente específicas sobre acontecimentos prestes a ocorrer. Geralmente, essas revelações se concentravam em acontecimentos globais, como a segunda vinda de Cristo, ou empreendimentos específicos nos quais os santos eram ordenados a participar. Então, olha aí, ó, já está tentando diminuir algumas das citações de Joseph. Não, algumas coisas era só instrução, não era conselho, não tem nada a ver de profecia, né? Então, as coisas que realmente não aconteceram, aquilo era instrução, alguns conselhinhos, né? Então, quando é dízimo, quando é ordenanças do templo, né, é muito importante, é uma profecia. Mas algumas coisas, só instrução. Engraçado porque algumas vezes as instruções elas são postas como profecias e não aconteceram, né? Mas o site da igreja continua falando aqui, uma das profecias milenares mais conhecidas de Joseph, ou seja, né, uma das coisas assim, mais empolgantes que Joseph conseguiu prever nas profecias dele, era a Guerra Civil Americana. Olha aqui ele citando essa Guerra Civil. Então, vocês lembram? Guerra Civil foi ali em 1860 e pouco. Joseph Smith falou isso em 1832, então 30 anos antes de acontecer. Bom, eles dão alguns outros detalhes aqui que a gente não viu. Falou assim, que Joseph recebeu uma revelação profetizando que uma guerra entre os estados do norte e do sul dos Estados Unidos começaria na Carolina do Sul e que guerras e rebeliões espalhadas por toda a terra resultariam no fim de todas as nações. Eles colocaram fim de todas as nações entre aspas. No advento da segunda vinda de Cristo. Então eles estenderam a guerra americana, né, civil americana, até o fim, né, das nações, que vai ser na segunda vinda de Cristo, porque daí fica muito mais fácil. Algumas coisas dessa profecia não aconteceram. Por que não aconteceram? Porque, na verdade, o fim de todas as nações é a segunda vinda. Então, esse evento está acontecendo até a segunda vinda. Então, tudo que abrange isso tem a possibilidade de acontecer. Então, consegue contribuir para a revelação de Joseph estar mais certa. Eu acho isso uma manipulação assim, né, bem fraca para conseguir fazer com que uma profecia pareça verdadeira. Algumas partes que não convêm não foram citadas aqui,
As partes que ele acertou, né, foram citadas. Então eu não sei, eu não vi a declaração oficial de Joseph original ali, se ele fala que esse auê todo ia começar na Carolina do Sul, né? Então se ele acertou isso ou não. E outra coisa, vamos dizer que ele realmente acertou, vamos dizer, Joseph realmente acertou que ia acontecer na Carolina do Sul, só que ele errou mais um monte de outras coisas. Tinha alguma evidência histórica de que isso poderia estar se iniciando na Carolina do Sul e por isso Joseph, né, combinou essa informação que ele tinha para contribuir com a profecia dele? Mais ou menos assim, eu, Ozzy, vou dar uma profecia que vai ter um grande derramamento de sangue entre comunidades e redes de tráfico, né, no Brasil, e esse evento vai acontecer no Rio de Janeiro. Opa, eu acertei. Tem 26 estados no Brasil inteiro e o Ozzy acertou que esse derramamento de sangue vai acontecer, né, por causa de umas redes de tráfico aí no Rio de Janeiro. É uma profecia muito específica, muito boa que o Ozzy deu. Bom, é baseado no conhecimento que eu tenho, né, de que essas comunidades e a rede de tráfico é muito mais forte, né, no Rio de Janeiro do que, né, sei lá, Santa Catarina, Manaus. E a lógica é pensar que eles entram em conflito e tem derramamento de sangue. Então, logo, né, essa minha profecia, ela pode sim estar ancorada em um conhecimento específico histórico, não numa revelação divina. Então, assim, estou levantando uma suposição aqui, tá? Então, eles comentaram uma parte aqui que Joseph acertou, esconderam algumas partes que ele errou, e algumas partes que ele errou, eles estão colocando na parte de que, né, ainda está acontecendo. Muito, muito fraco esse argumento. Se eu fosse um defensor da igreja, eu sei de tudo que aconteceu, eu sou um defensor da igreja, eu quero fazer um texto a favor da igreja. Cara, eu não ia nem citar essa revelação, né? Se essa revelação aqui, ela tá se contradizendo, não vou nem citar ela. É melhor do que citar e tentar ficar, né, desenhando em volta para conseguir encobrir. E olha só, o site da igreja já me respondeu essa minha dúvida aqui. Eles falaram aqui, na época em que a revelação foi recebida, a Carolina do Sul e o governo federal estavam envolvidos em uma disputa, né? Então, olha aqui, já estava acontecendo essa disputa com este estado específico. Então, olha, eu já tenho um contexto que Joseph pode ter puxado para anexar nessa profecia dele. Eu gostaria de ver a explicação da igreja aqui nessa postagem sobre aquelas outras revelações da vinda de Cristo em 56 anos, né, de que muita gente ali ia estar vivo para a vinda de Cristo, e sobre, né, o estabelecimento de Sião ser ali no Missouri, que não aconteceu, né, o que a igreja teria a falar sobre isso aqui nessa publicação. Eu acho que seria o melhor lugar para eles poderem explicar, né, a forma deles, o que aconteceu nessas situações. E ainda eles comentam que muitas profecias de Joseph eram declarações visionárias sobre a vontade de Deus, mas elas dependiam aí muito da fé exercida pelos membros. Eles usam de exemplo exatamente essa questão do Missouri. Então, por exemplo, o entendimento inicial dos santos dos últimos dias sobre as profecias referentes à futura Sião se concentrava ali na cidade de Jackson, Missouri. Depois que eles foram expulsos de lá, outras revelações os ajudaram a entender que essas experiências que eles tinham passado ali, né, era só, né, uma maneira de concentrar energia, né, vamos dizer, experiências que contribuíram ali para a obra do Senhor, tornar eles mais fortes. Eram provas de fé que estavam condicionadas a se os membros guardassem os mandamentos, né, e apoiassem a igreja. Outro exemplo que eles levantaram ali, do banco Kirtland Society. O banco acabou falindo, né, os membros eles não apoiaram a igreja nesse momento difícil, e acabou, né, que, né, muitas profecias ali não se cumpriram. Por quê? Culpa dos membros. Culpa deles não seguirem os mandamentos, não guardarem direito, não tiveram fé. Se eles tivessem tido, aquela profecia ia ter se cumprido. Não é culpa de Joseph. Joseph só passou a palavra de Deus, que Deus estava dizendo. Aí cabia aos membros se eles iam ter fé, iam ser justos para poder cumprir aquela profecia. Tá tudo explicado, cara, agora sim, tudo faz sentido. Viu, pessoal? A profecia tá dada. Se não acontecer,
é culpa sua. Infiel, seu injusto. Site da igreja aqui. Joseph Smith insistia na liberdade de expressar suas opiniões. Mas isso foi só até quando um jornal começou a falar mal dele e ele mandou tacar fogo naquele jornal, né? Mas ele insistia na liberdade de expressar opiniões. Quando alguém lhe disse que achava que um profeta sempre falava como profeta, Joseph respondeu que um profeta só é profeta quando ele está atuando como tal. Eu acho que deve ser tipo o horário do expediente, né? Então ele tem 8 horas ali atuando como profeta, o resto do tempo ele só é o Joseph Smith pessoa. Mas se convir, em algum momento ele pode começar a atuar de volta e depois para. Bom, pessoal, esse episódio aqui foi um pouquinho mais longo, mas também tinha muita informação para passar. Obviamente, ainda assim foi bem resumido. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!